Bom dia. Seja muito bem-vindo a este momento de oração na presença de Deus. Talvez você tenha acordado com o corpo cansado, a mente cheia de preocupações ou o coração esperando uma resposta que ainda não chegou. Talvez existam assuntos que ninguém conhece, lágrimas que você escondeu e decisões que parecem grandes demais para enfrentar sozinho. Mas, antes de correr para as tarefas, para as notícias, para o trabalho, para as cobranças, pare por alguns instantes. Respire fundo, acalme os pensamentos e abra o seu coração diante do Pai. Você não precisa esconder de Deus o que sente. Ele conhece suas lutas, suas limitações, seus medos e também os sonhos que você guarda em silêncio. Buscar o Senhor no início deste dia não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas significa que você não precisará atravessá-los sem direção, consolo e esperança. Antes de começarmos, escreva nos comentários o nome de alguém que precisa de oração, proteção, cura, força, consolo, direção ou uma resposta. Coloque esse nome com fé e respeito e vamos apresentar essa vida diante do Senhor. Agora, ore comigo. Pai amado, nesta manhã eu me aproximo de Ti com reverência, gratidão e confiança. Obrigado por mais um amanhecer, pelo dom da vida, pelo fôlego que enche os meus pulmões e pela oportunidade de recomeçar. Obrigado porque, mesmo durante a noite, quando eu não podia controlar nada, o Senhor permaneceu cuidando de mim. Tua palavra ensina que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é nessa verdade que descanso. Não estou aqui porque mereço tudo, mas porque a Tua bondade me alcança, a Tua graça me sustenta e o Teu amor me convida a chegar perto. Obrigado pela minha família, pelo meu lar, pelo alimento, pelas pessoas que caminham comigo e até pelas pequenas coisas que tantas vezes não percebo. Obrigado pelas portas que se abriram, pelas que foram fechadas para me proteger e pelas respostas que ainda estão sendo preparadas conforme a Tua vontade. Senhor, eu Te entrego este dia por inteiro. Coloco diante de Ti os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus desejos, os meus planos e tudo aquilo que ainda não sei como resolver. Visita agora as áreas mais profundas do meu coração. Toca onde existe medo, inquietação, culpa, frustração ou cansaço. Não permitas que a ansiedade governe minha mente, nem que pensamentos de derrota determinem minhas escolhas. Ensina-me a reconhecer o que é verdadeiro, justo, puro e digno, para que eu não alimente ideias que roubam minha paz. Quando lembranças dolorosas tentarem dominar meu interior, ajuda-me a recordar que o passado não precisa controlar o dia que começa. Quando eu pensar que não sou capaz, lembra-me de que a minha força não vem apenas de mim, mas do Senhor, que me sustenta em cada etapa, Pai. Recebe as minhas emoções como elas estão. Eu não quero fingir coragem quando estou com medo, nem esconder a tristeza atrás de palavras vazias. Quero ser sincero diante de Ti. Se meu coração estiver abatido, levanta-me. Se estiver acelerado, acalma-me. Se estiver endurecido por decepções, torna-o sensível novamente. Se houver ressentimento, ajuda-me a perdoar com sabedoria, sem negar a dor, mas também sem permitir que ela se transforme em prisão. Dá-me equilíbrio para não agir no impulso, para não falar movido pela irritação e para não tomar decisões importantes em momentos de desespero. Assim como
salmista declarou que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltaria. Ensina-me a confiar no teu cuidado, mesmo quando não enxergo todo o caminho. Conduze-me às águas de descanso e renova as minhas forças. Eu te entrego aquilo que posso mudar e também aquilo que está além do meu alcance. Livra-me da necessidade de controlar pessoas, circunstâncias e resultados. Dá-me responsabilidade para fazer a minha parte e humildade, para reconhecer que somente o Senhor conhece o amanhã. Pai, coloca ordem dentro de mim, silencia o excesso de pensamentos, organiza minhas prioridades e mostra o que realmente precisa da minha atenção. Que eu não desperdice este dia preso a comparações, inveja, culpa ou medo da opinião dos outros. Ensina-me a viver com simplicidade, verdade e gratidão. Que as minhas palavras sejam fonte de paz e não de conflito. Que meu olhar seja bondoso, que meus ouvidos estejam atentos e que minhas atitudes revelem o caráter de Cristo. Antes de qualquer conquista, eu peço um coração fiel. Antes de respostas rápidas, eu peço sabedoria. Antes de caminhos fáceis, eu peço a tua presença. Permanece comigo em cada minuto desta manhã e prepara meu coração para tudo que viverei. Senhor, vai à minha frente neste dia. Endireita os caminhos que estão confusos, ilumina as escolhas que precisam ser feitas e impede que eu avance por lugares que podem me afastar da tua vontade. Abre as portas certas, aquelas que produzem paz, crescimento, dignidade e bons frutos. Fecha os caminhos perigosos, ainda que no primeiro momento eu não compreenda. Não permitas que a pressa me faça aceitar qualquer oportunidade, acreditar em toda palavra ou seguir conselhos que parecem bons, mas escondem armadilhas. Dá-me discernimento para perceber o que vem de ti, o que nasce apenas da minha ansiedade e o que precisa ser evitado. Como ensina o livro de Provérbios, ajuda-me a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender somente do meu próprio entendimento. Que eu te reconheça em cada decisão, grande ou pequena, e permita que o Senhor dirija as minhas veredas. Pai, consagro a ti os meus caminhos, meus compromissos, encontros, conversas, mensagens, viagens e responsabilidades. Guarda os meus passos quando eu estiver nas ruas, no trânsito, no transporte público, no trabalho, na escola, em consultas, reuniões ou qualquer outro lugar. Livra-me de acidentes, violência, imprudência, distrações, conflitos e situações que possam causar dano. Dá-me atenção, prudência e respeito pela vida. Não permitas que eu me coloque em risco por pressa, orgulho ou descuido. Protege também todas as pessoas que sairão cedo de casa, aqueles que dirigem por longas horas, os que trabalham durante a madrugada, os profissionais da saúde, da segurança, do transporte, da limpeza e tantos outros que começam o dia servindo o Senhor. Coloca a tua proteção sobre o meu lar. Que dentro desta casa haja respeito, diálogo, paciência e compreensão. Afasta toda influência de discórdia, agressividade, mentira, vício, desânimo e divisão. Ajuda-nos a reconhecer nossos erros, pedir perdão e reconstruir o que foi ferido. Que ninguém use palavras para humilhar, manipular ou destruir. Ensina-nos a falar com firmeza quando necessário, mas sempre com amor e domínio próprio.
Guarda cada entrada e cada saída. Protege-nos de invasões, acidentes domésticos, incêndios, quedas, enfermidades e todo tipo de perigo. Concede sabedoria para cuidarmos corretamente daquilo que colocaste em nossas mãos. Eu te apresento minha família. Visita cada pessoa, inclusive aquelas que estão distantes, aquelas com quem tenho pouco contato e aquelas que enfrentam batalhas que não conseguem explicar. Protege os filhos. Guarda a mente deles, as amizades, os estudos, os caminhos, a saúde e as escolhas. Dá aos pais sabedoria para corrigir sem ferir, orientar sem controlar e amar sem abandonar os limites necessários. Sustenta quem cria os filhos sozinho, quem enfrenta dificuldades financeiras, quem está preocupado com o futuro deles e quem chora por um filho afastado. Senhor, alcança também os casamentos. Restaura o diálogo, onde o silêncio se tornou pesado. Traz honestidade, onde surgiram desconfianças. Dá maturidade para enfrentar os problemas, sem transformar o outro em inimigo. Protege os lares de traições, abusos, desprezo e palavras cruéis. Onde houver risco ou violência, concede proteção. Ajuda, segura e coragem para buscar apoio responsável. Que o amor seja acompanhado de respeito, verdade e cuidado. Eu te entrego meus pais e familiares mais velhos. Dá-lhes saúde, dignidade, companhia e amparo. Protege aqueles que vivem sozinhos, os que dependem de cuidados e os que têm medo de se tornar um peso para a família. Ensina-nos a honrá-los com presença, paciência e atitudes concretas. Lembra-nos de que o tempo passa e de que o amor precisa ser demonstrado enquanto há oportunidade. Abençoa também meus irmãos, parentes, amigos, vizinhos e todas as pessoas que fazem parte da minha história. Consola quem está vivendo conflitos familiares. Traz reconciliação, onde ela for possível e saudável. Dá limites sábios, onde a convivência se tornou prejudicial. Livra-nos da culpa manipuladora, das relações abusivas e da obrigação de permanecer em situações perigosas. Senhor, protege nossa vida espiritual, emocional e física. Reveste-nos com a verdade, a justiça, a fé e a esperança ensinadas em Tua palavra. Guarda-nos das tentações que chegam de maneira discreta, das mentiras que parecem inofensivas e das decisões erradas tomadas em segredo. Que nenhum ressentimento encontre morada permanente em nós. Que nenhuma palavra negativa determine nossa identidade. Que nenhum medo seja maior do que a confiança em Teu cuidado. Dá-nos serenidade para aceitar o que não podemos resolver agora. Coragem para agir onde é necessário e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que durante todo este dia sejamos conduzidos não pelo orgulho, pela raiva ou pelo desespero, mas pelo Espírito de Deus, que produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, eu coloco diante de Ti minha vida profissional e financeira. Tu conheces as responsabilidades que carrego, as contas que precisam ser pagas, as necessidades da minha casa e o esforço que faço para manter aquilo que foi confiado a mim. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Dá-me disposição, atenção, criatividade, honestidade e competência. Que eu não trabalhe apenas por obrigação, mas compreenda o valor de servir com dignidade. Livra-me da preguiça, da desorganização e também do excesso que destrói a saúde e afasta da família. Ensina-me a estabelecer limites, administrar o tempo e reconhecer quando preciso descansar.
Dá-me humildade para aprender, coragem para corrigir erros e maturidade para receber orientações sem transformar tudo em ofensa. Guarda-me de injustiças, humilhações, fofocas, perseguições e ambientes adoecidos. Quando eu enfrentar situações difíceis, ajuda-me a responder com sabedoria e a buscar os caminhos corretos. Não permitas que o medo de perder o sustento me mantenha preso a abusos ou perigos. Concede direção, apoio e oportunidades dignas conforme a tua vontade. Senhor, olha com compaixão para quem está desempregado. Sustenta aquele que enviou currículos, procurou oportunidades, participou de entrevistas e voltou para casa sem resposta. Protege sua mente do sentimento de inutilidade e da vergonha. Mostra que o valor de uma pessoa não depende de um cargo, de um salário ou da aprovação de uma empresa. Abre possibilidades no tempo certo e dá perseverança para continuar buscando. Coloca pessoas honestas no caminho. Orienta na preparação. Concede novas habilidades e livra de propostas enganosas. Visita também quem teme ser demitido, quem trabalha sem receber corretamente, quem está sobrecarregado e quem sustenta sozinho uma família inteira. Traz justiça, provisão e direção. Pai, ensina-nos a lidar com o dinheiro com equilíbrio. Dá-nos sabedoria para organizar despesas e evitar dívidas desnecessárias, negociar o que for possível e não gastar para preencher vazios emocionais. Livra-nos da ganância, da comparação e da ilusão de que ter mais resolverá todas as dores. Ajuda-nos a valorizar o que temos, repartir com responsabilidade e construir uma vida financeira honesta. Dá provisão para o alimento, a moradia, os estudos, os remédios, o transporte e as necessidades essenciais. Não pedimos riqueza garantida, nem facilidade sem responsabilidade. Pedimos o pão de cada dia, oportunidades dignas e serenidade para atravessar os períodos de limitação. Ensina-nos a confiar no teu cuidado sem abandonar o planejamento, o trabalho e as decisões prudentes. Senhor, apresento agora a saúde física de cada pessoa que ora comigo. Tu conheces cada diagnóstico, cada sintoma, cada dor e cada preocupação. Fortalece quem está doente, alivia quem sofre e dá ânimo para enfrentar tratamentos, exames, cirurgias e períodos de recuperação. Acompanhe os médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, cuidadores e todos os profissionais envolvidos. Dá-lhes atenção, conhecimento, humanidade e boas decisões. Ajuda-nos a seguir corretamente as orientações profissionais. Usar os medicamentos com responsabilidade e procurar atendimento quando necessário. Que esta oração seja fonte de fé e consolo, sem substituir os cuidados médicos e psicológicos de que precisamos. Pai, fica perto de quem recebeu uma notícia difícil e ainda está tentando compreender o que aconteceu. Sustenta a família que vive entre consultas, resultados e incertezas. Dá paz durante a espera, força para cada etapa e pessoas sensíveis para oferecer ajuda. Consola aqueles que convivem com dores crônicas, limitações, doenças raras ou condições que os outros não conseguem enxergar. Livra-os de julgamentos e da sensação de abandono. Renova suas forças, um dia de cada vez. Olha também para a saúde emocional. Visita quem acordou com o peito apertado, a mente agitada e uma tristeza que parece não ter nome. Ampara quem enfrenta ansiedade, crises de pânico, depressão, esgotamentos, solidão, o medo constante. Dá coragem para pedir ajuda, conversar com alguém de confiança e buscar acompanhamento profissional. Afasta a vergonha que impede tantas pessoas de cuidar da mente. Que ninguém se sinta menos espiritual.
precisar de apoio. Usa a família, a igreja, os amigos e profissionais preparados como instrumentos de cuidado. Guarda quem passou a noite sem dormir, quem teve pesadelos, quem acordou várias vezes pensando nos problemas e quem já começa o dia esgotado. Concede descanso ao corpo e tranquilidade à mente. Consola quem está vivendo luto, sentindo falta de alguém ou enfrentando datas que despertam lembranças dolorosas. Não apresses o processo de quem sofre. Apenas permanece perto, como Deus que consola os quebrantados e recolhe as lágrimas. Sustenta quem se sente sozinho, mesmo cercado de pessoas. Mostra caminhos de comunhão segura, amizade verdadeira e apoio. Senhor, depois de colocar diante de Ti tantas necessidades, eu escolho descansar na Tua presença. Nem tudo será resolvido hoje, nem todas as respostas chegarão no momento que eu desejo, mas posso seguir sabendo que não estou abandonado. Ensina-me a viver este dia com esperança firme, sem confundir fé com negação da realidade. Dá-me coragem para encarar os problemas como eles são e confiança para acreditar que o Senhor pode me conduzir através deles. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que Tua graça é suficiente. Quando eu tiver vontade de desistir, renova minhas forças. Quando os resultados demorarem, ensina-me a perseverar sem perder a sensibilidade, a bondade e a honestidade. Assim, como o profeta Isaías anunciou que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ajuda-me a esperar de maneira ativa, cumprindo minhas responsabilidades, enquanto descanso meu coração em Ti, Pai. Dá-me paz. Não uma paz dependente de circunstâncias perfeitas, mas a paz de Cristo, capaz de guardar o coração e a mente mesmo em meio às lutas. Quando surgirem notícias inesperadas, impede que o pânico tome conta de mim. Dá-me tempo para respirar, refletir, orar e buscar orientação antes de agir. Quando alguém me provocar, concede domínio próprio. Quando eu for criticado, ajuda-me a ouvir o que pode me fazer crescer e a rejeitar sem amargura aquilo que for injusto. Quando eu cometer um erro, dá-me humildade para assumir, reparar e aprender. Não permitas que o orgulho me impeça de pedir perdão ou de recomeçar. Conduze minhas palavras, que eu não espalhe rumores, aumente conflitos ou use informações para ferir alguém. Que eu saiba ficar em silêncio quando minhas palavras não forem úteis e falar com coragem quando a verdade precisar ser defendida. Dá-me prudência nas redes sociais, nas mensagens e nas conversas. Que eu não reaja impulsivamente, não exponha o que deve ser preservado e não transforme momentos de raiva em feridas duradouras. Ensina-me a tratar cada pessoa com dignidade, inclusive aquelas que pensam diferente de mim. Senhor, orienta minhas decisões. Se eu estiver diante de uma escolha importante, não permitas que eu seja guiado somente pelo medo, pela aparência ou pela pressão dos outros. Dá-me clareza para avaliar consequências, ouvir conselhos sábios e respeitar os limites que o Senhor estabelece. Se eu estiver insistindo em algo que não é saudável, concede-me coragem para soltar. Se eu estiver fugindo de uma responsabilidade, dá-me força para enfrentá-la. Se houver um passo que precisa
precisa ser dado, confirma através da tua palavra, da paz, da sabedoria e de circunstâncias coerentes, sem confusão nem manipulação. Eu entrego a ti aquilo que não compreendo. Entrego as orações que parecem sem resposta, as portas que continuam fechadas, os relacionamentos que mudaram e os planos que não aconteceram. Guarda-me de interpretar cada demora como um abandono. Ajuda-me a lembrar que Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a confiar que o Pai conhece nossas necessidades. Coloque em mim um coração disposto a obedecer, mesmo quando obediência exige paciência. Que eu não procure atalhos que comprometam meus valores. Que eu prefira perder uma oportunidade a perder a paz da consciência. Que eu saiba esperar sem paralisar e agir sem me precipitar. Pai, faz de mim instrumento de paz neste dia. Mostra alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, de uma escuta respeitosa ou de uma ajuda prática. Que eu não esteja tão concentrado em meus problemas a ponto de ignorar a dor do próximo. Dá-me generosidade com equilíbrio, compaixão com sabedoria e disposição para servir, sem buscar reconhecimento. Que minhas atitudes reflitam o amor de Cristo de maneira simples e verdadeira. Senhor, eu te agradeço porque pude começar este dia falando contigo. Obrigado por ouvir cada palavra, cada silêncio e cada suspiro. Obrigado porque posso colocar diante de ti minha família, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos e meu futuro. Eu não sei tudo o que acontecerá nas próximas horas, mas entrego cada momento em tuas mãos. Vai à frente de mim, permanece ao meu lado, guarda meus pensamentos, dirige minhas escolhas e fortalece meu coração. Se houver alegrias, ajuda-me a recebê-las com gratidão. Se houver desafios, dá-me sabedoria para enfrentá-los. Se houver perdas, sustenta-me. Se houver conquistas, livra-me do orgulho. Que ao final deste dia possa reconhecer tua bondade nos detalhes, aprender com os erros e descansar com a consciência de que procurei viver com fé, responsabilidade e amor. Abençoa cada pessoa que permaneceu nesta oração. Visita o nome deixado nos comentários e conhece a necessidade por trás de cada pedido. Age conforme tua perfeita vontade no teu tempo, dando força para esperar, sabedoria para agir e consolo para continuar. Educamos este dia diante de ti, confiando não em nossa capacidade, mas em tua fidelidade. Recebe nossa gratidão, nossa entrega e nossa esperança. Em nome de Jesus.